Então a gente vai agora pro lado C. Esse aqui é o lado C. Vocês conseguem ler um C aqui, gente? A próxima música é Victimhood. Sombria, né? Eu acho que essa é uma das músicas que é o ponto alto do disco. A impressão que eu tenho aqui são três músicas diferentes em uma só, né? Ela começa com aquela batidinha. Eu tava tentando me lembrar qual música que tem isso, mas me lembrou muito música de MPB. Aquele tó, tá, tum, tá, tá, tum, tá, tum, tá. Essa é a segunda música do disco que realmente tem clarinete, né? E que leva a gente aí um pouco para essas batidas que remetem ao Gaber. E esse finalzinho, me parece que a Björk pegou a mesma gravação vocal que ela fez em Micélia e ela colocou aí no final com um pouco menos de produção. Não sei se vocês notaram isso, mas me parece que sim, por isso que eu fiquei surpreso assim, a hora que eu não tinha prestado atenção nisso antes. Mas é uma das melhores, eu acho, até agora do disco. A próxima música eu tenho que olhar aqui, gente, que eu ainda não decorei o setlist. É Aloe. Aloe era uma música que era para estar no Utopia e que por algum motivo, eu não sei qual, Björk não colocou na edição final, né? E aí acabou passando pro Fossora.
É Utopia, né, gente? Praticamente tá escrito essa música que ela não faz parte desse álbum, ela foi encaixada ali. E a voz da Emily Nicholas, que canta com a Björk, que faz esse dueto, eu acho que harmonizou muito bem com a voz dela. É uma voz muito bonita. A música é muito bonita. As flautas, né? Pra quem não gosta de Utopia, tá aí mais um motivo pra se lembrar dele. A próxima música é o dueto que a Björk fez com o Serpent with Feet, que se chama Fungal City. God City Subterranean Curves the forest floor. We walk passing for love with his body calligraphs above my bed, horizontal signature on my skin. Yeah, yeah. Olha, eu gostei bastante dessa. Bjork romântica, Bjork safadinha. A única coisa que eu não gostei, eu esperava que fosse um dueto com o Serpent with Feet, mas como foi com a Noni, por exemplo, né, que cada uma faz a sua parte solo, enfim. E aí eu achei que a voz do Serpent with Feet ficou muito backing vocal, assim, sabe? Uma participação meio apagada, talvez. E eu acho a voz dele deliciosa. Poderia ter um pouquinho mais de espaço aí nessa música, mas de uma maneira geral gostei. Novamente ela traz aquela coisinha feliz, né? Utopia. E gostei das batidas do final também. Legal, legal. Uma música muito boa, uma das minhas favoritas também até agora. A próxima é Trollagaba. Essa daqui também, mesma coisa de Micélia, né? A diferença é que parece que a outra é uma versão feliz e essa daqui é uma música de perigo iminente, assim. Mas interessante, gostei. Eu não tenho a mínima ideia do que significa Trollagaba. Vou procurar depois, mas Gaba, não sei se é de Gaber, né? Mas legal, muito legal. Divertida também. Eu gosto muito, eu já falei disso, desses arranjos. Me remetem ao Medula, que é um dos meus álbuns favoritos dela. E agora a gente vai para a última parte do disco. Desse lado a gente tem Free Fall,
to the shape of the love we created. Our emotional hammock, safe inside the fabric of this love-woven membrane. Every time we kiss, share songs and we'll get in unless there is our solar systems coalesce softly Essa me pegou, hein? Essa música é toda com cordas. E aí eu estou chutando, tá? Que se a Björk for inserir alguma música do Fossora no Björk Orchestra, que vai acontecer aqui no Brasil daqui a um mês, dia 5 de novembro, essa música é muito provável que entre no setlist. E ela é maravilhosa, maravilhosa. A música em si é emocionante, a letra é linda, queda livre, você se jogar de cabeça no amor, a maneira como você se conecta com a pessoa ou as pessoas amadas, né? Enfim, eu estou emotivo, como vocês já notaram, e amei. Linda, linda, linda. Já tá no meu top 3 essa daqui. Agora a gente vai entrar em Fossora. Fossora. Eu tinha dito no meu vídeo Fossora, não é Fósfora que a Björk falou, é Fossora. Então vamos lá. nerves spread like wings at Sora, dissolves old paint decked down to rot, decomposing. Que música incrível, que música maravilhosa, que música transcendental. Eu gosto como essa música cresce e aí depois ela
cai nesse Gaber aí intenso. E aí depois parece que ela fica meio claustrofóbica, né? Essa voz da Björk sussurrada. Meu, é sensacional, é sensacional. Eu preciso fazer o ranking direito, né, das músicas do disco, mas eu não sei, talvez essa fique em primeiro lugar, assim, porque é muito boa, ela é muito boa. E eu tô curioso pra ver se ela vai ter clipe, né? Se ela tiver clipe, vai ser bem legal. Se tiver clipe, eu espero que não seja Avatar e coisas digitais. Mas é isso. E agora a última música é Her Mother's House, que assim como Ancestors, na versão do streaming tem a participação da Doa, que é a filha da Björk. E no disco não tem, pelo menos nessa versão aqui que eu recebi hoje não tem. Então vamos lá. Space in your voice shows the scale of your compassion, abundance. Essa música ela fez também para a filha dela, né? Por isso que inclusive ela faz a harmonia vocal na versão do streaming. E ela me remeteu muito a My Juvenile, pelo contexto, pelo ritmo da música, como a Björk canta. E esse finalzinho me lembrou um arranjo vocal que a Björk faz em Ancestors. Achei engraçado isso. De uma maneira geral, o que eu achei do disco? É um disco muito diverso, levando em consideração que geralmente quando a Björk trabalha com um tipo de instrumento, né, com uma família de instrumentos e geralmente com batidas, esse é um álbum muito diversificado, talvez uma forma da Björk resgatar, né, as origens dela, as origens musicais escolares, as origens da música islandesa e até mesmo do trabalho dela enquanto musicista. Então eu achei isso bem diferente dos outros trabalhos dela, que geralmente eles são muito uniformes, né? Então a gente pode dizer assim que ela passeou aí por bastante sonoridade diferente. Eu esperava mais Gaber, de uma maneira geral, até mesmo mais clarinete, considerando que ela disse que essa seria a base do disco. Mas o que tem eu achei interessante, me surpreendeu positivamente. Não sei se eu gostei tanto ali da música de flautas dentro do disco, mas faz parte. Eu acho que ela se encaixou ali de maneira que acabou combinando com os outros instrumentos de sopro. Colocaria ele num top 5, talvez. E ela tá vindo pro Brasil, né, no próximo mês, como eu disse. Estou torcendo para ela fazer arranjos de cordas para algumas dessas músicas e ela acabar colocando no setlist. Eu acho que Free Fall vai entrar. Vamos aguardar, depois vocês vêm aqui comentar comigo. E se eu fosse um site de crítica musical, eu acho que eu daria um 9 de 10 para esse disco. E é isso, gente. Eu fiquei animado. É oficialmente a primeira vez que eu paro para escutar o disco. Foi uma experiência bem curiosa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que na edição ele não fique tão longo. E contem pra mim aqui o que vocês acharam de Fossora, se vocês gostaram,
se vocês já se apaixonaram por ele na primeira ouvida, se vocês foram se acostumando também. Eu acho que a partir desse momento eu vou escutar ele várias vezes, agora eu acho que eu vou viciar no disco. Contem pra mim quais são as músicas prediletas de vocês também, aqui embaixo. Se você gostou, já me dá o seu like. Se você não gostou, me dá o seu dislike também, eu realmente não vou me importar com isso. E se você puder compartilhar com seus amigos o vídeo, né? Divulgar o canal e se inscrever aqui também e ativar as notificações para saber quando eu postar vídeo novo, eu vou ficar muito feliz. E é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!